Olá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexe com muita gente, anestesia. Mas esquece aquela ideia de simplesmente apagar. Pensa nisso mais como uma viagem, sabe? Uma viagem muito bem planejada e guiada por um guardião super atento. É como se a equipe de anestesia fosse um farol, iluminando cada passo do caminho, desde a preparação até a hora de acordar. Vamos entender juntos como toda essa orquestra funciona. Pensa só, no meio daquela complexidade toda de uma sala de cirurgia com um monte de gente e equipamentos, tem uma verdade que é bem simples, mas muito poderosa. Tem uma pessoa ali dentro que só tem um paciente, só um. E essa pessoa é o anestesiologista. Ele é tipo o guardião pessoal, totalmente focado em cada batida do coração, cada respiração, garantindo que tudo corra bem, do comecinho até o fim. E essa jornada ela não começa na hora que se entra na sala de cirurgia, não. Começa bem antes. É igualzinho a um piloto que faz todo um plano de voo super detalhado antes de decolar. O anestesiologista faz a mesma coisa. Ele traça um verdadeiro mapa de segurança. É nessa hora que se constrói toda a base para que a cirurgia seja a mais tranquila possível. E olha, aqui tem um ponto que é fundamental entender. Não existe uma anestesia que sirva para todo mundo, tipo tamanho único. A avaliação antes da cirurgia é, na verdade, a grande arte dessa especialidade. O anestesiologista vira quase um detetive, sabe? Investigando cada mínimo detalhe do histórico médico para montar um plano que é 100% personalizado. Isso é o que garante que o procedimento vai ser o mais seguro possível para cada pessoa. Para ajudar nesse planejamento, existe uma ferramenta super importante chamada classificação ASA. Pensa nela como um semáforo, que vai de 1 a 6 e classifica o estado de saúde geral da pessoa. Com isso, a equipe médica consegue entender na hora qual é o nível de risco e já se preparar para qualquer coisa que possa acontecer. Não importa se é um paciente super saudável ou uma emergência bem complicada. É tipo uma linguagem universal de segurança. Agora, vamos falar daquela regra que todo mundo conhece, né? O jejum antes da cirurgia. Com certeza é a instrução mais famosa de todas. Mas por que essa regra é tão rígida? Bom, a resposta para isso é simplesmente um dos maiores pilares da segurança em anestesia. O motivo é o seguinte: a anestesia relaxa o corpo inteiro. E quando eu digo inteiro, é inteiro mesmo, incluindo os reflexos que protegem as nossas vias aéreas. Aí o que acontece? Se o estômago estiver cheio, a comida ou o líquido pode voltar e, o pior, ir parar nos pulmões. Isso é uma complicação bem séria chamada de aspiração pulmonar. Então o jejum parece simples, né? Mas é uma medida de segurança absolutamente vital. Reduz e muito esse risco. Ok, plano de voo todo traçado, tudo certo, chegou a hora da decolagem. Agora a gente entra na sala de cirurgia e vai para o momento da indução, ou seja, o começo daquela jornada controlada para inconsciência. Mas afinal, o que é exatamente essa tal de anestesia geral? É bem mais do que só dormir, viu? Pensa que é um estado controlado que se apoia em 4 pilares. Primeiro, amnésia, para não ter nenhuma lembrança do que aconteceu. Segundo, analgesia, para não sentir dor nenhuma. Terceiro, hipnose, que é a perda da consciência. E por último, a acinesia, que é um relaxamento muscular bem profundo para deixar os cirurgiões trabalharem tranquilos. É basicamente um desligamento completo e, claro, super seguro. Mas é importante saber que nem toda anestesia faz a pessoa apagar por completo. Existe também a anestesia regional, tipo a RAC ou a peridural, que muita gente já ouviu falar. Nesses casos, só uma parte do corpo fica desligada da dor e a pessoa pode até ficar acordada durante o procedimento. A escolha entre uma e outra vai depender muito da cirurgia e, claro, de cada paciente. A indução é tipo uma coreografia, sabe? Tudo muito preciso, em 3 passos. Primeiro passo, a pré-oxigenação. A pessoa respira oxigênio puro para criar uma reserva de segurança nos pulmões. Depois vem a sedação, que é quando os remédios entram em ação e levam à perda de consciência. E por último, a paralisia, que na verdade é um relaxamento muscular bem profundo para garantir que o tubo de respiração passe com segurança. Cada etapa é pensada e super controlada. Beleza? A decolagem foi um sucesso. Agora, a jornada entra na fase de cruzeiro. Só que é exatamente aqui que a vigilância fica ainda mais intensa. Aquela parte da arte do planejamento agora dá lugar para a ciência pura do monitoramento em tempo real. É como eu disse antes, né? O anestesiologista é como um piloto na cabine do avião. Ele fica de olho num painel de controle super complexo, cada número que aparece ali, cada ondinha na tela, tá contando um pedaço da história do que está acontecendo dentro do corpo. E o trabalho não é só olhar, é interpretar esse fluxo de dados sem parar para manter o equilíbrio perfeito do organismo, a tal da homeostase. Vamos dar uma espiada em alguns desses equipamentos? O mais famoso, que todo mundo conhece,
é o oxímetro de pulso. Aquele aparelhinho que parece um pregador e vai no dedo. Ele usa só uma luzinha para medir o tempo todo a quantidade de oxigênio no sangue. É um sinal vital, um jeito super rápido de saber se a respiração está funcionando bem. E o número mágico que o anestesiologista quer ver ali na tela é esse, entre 95% e 98% de saturação. Manter o paciente firme nessa faixa é prioridade máxima. Se esse número cai um pouquinho, já acende um alerta e a equipe entra em ação na hora. É a garantia de que o corpo está recebendo o oxigênio, que é o combustível essencial para tudo. Agora, vamos falar de um herói que nem todo mundo conhece, mas que é, olha, absolutamente crucial: a capnografia. Basicamente, ela mede o que sai na respiração, o dióxido de carbono. Parece simples, né? Mas por que medir isso é tão importante assim? É porque a presença constante de dióxido de carbono saindo na respiração é a prova final, a certeza de que o tubo de respiração está no lugar certo, que são os pulmões, e não foi parar no estômago por engano. Um erro desses seria fatal. E a capnografia é o que a gente chama de padrão ouro para detectar isso na mesma hora. É uma linha de defesa que não pode faltar. Mas e para saber se a pessoa está dormindo na medida certa? Nem de mais, nem de menos. A resposta para isso está na atividade do cérebro. Existe um monitor chamado BIS, que funciona como um tradutor da mente. Ele usa uns sensores na testa para ler as ondas cerebrais e transforma toda aquela informação complicada num número bem simples, de 0 a 100. E esse número mostra o quão profunda está a anestesia. Funciona assim. Nessa escala, 100 significa que a pessoa está totalmente acordada. O alvo ideal para uma cirurgia fica ali, na faixa entre 40 e 60. Se o número estiver acima disso, existe um risco de a pessoa ter alguma consciência durante a cirurgia. E se estiver muito abaixo, pode ser mais difícil de acordar depois. Então, manter o número nesse intervalo é a ciência exata para garantir que o paciente está perfeitamente anestesiado, sem consciência, mas prontinho para voltar de forma suave. Uma coisa que quase todo mundo que já fez cirurgia comenta é aquela sensação de frio, né? Um frio que parece que vem de dentro. Mas por que isso acontece, mesmo a gente estando coberto? Bom, a resposta tem duas partes. Primeiro, os remédios da anestesia meio que desligam o nosso termostato natural, que fica no cérebro. Aí o corpo não consegue fazer aquilo que ele faz normalmente para se aquecer, que é tremer. Segundo, as salas de cirurgia são frias de propósito. Então o corpo, sem conseguir se defender, acaba perdendo calor para o ambiente, principalmente por um processo chamado radiação. É por isso que aquecer o paciente ativamente, com mantas térmicas e outras coisas, é mais um dos trabalhos super importantes do anestesiologista. Pronto, a cirurgia acabou. Mas a jornada ainda não. Agora começa a viagem de volta. E pode acreditar, assim como a decolagem, a aterrissagem é um processo igualmente controlado e super importante. Acordar da anestesia não é igual ligar um interruptor de luz, sabe? Pá, e a pessoa acorda. Não é assim. É mais como uma aterrissagem suave, bem guiada. A equipe vai diminuindo os medicamentos aos pouquinhos, deixando o corpo acordar no seu próprio tempo, mas sempre de olho em tudo. É o que garante uma transição segura de volta para a consciência. Sabe um dos maiores medos depois da cirurgia? Aquela sensação de enjoo, náuseas, vômitos é bem desconfortável. Mas lembra daquela fase lá do começo, do planejamento? Então, é ali que o anestesiologista já identifica quem tem mais risco de passar por isso. Sabendo desses fatores, a equipe já pode entrar com remédios de forma preventiva para evitar esse mal-estar e deixar a recuperação bem mais tranquila. E para fechar, vamos com uma reflexão interessante. A pessoa fecha os olhos na sala de cirurgia e, num piscar de olhos, literalmente, abre de novo já na sala de recuperação. Horas se passaram, mas não houve nenhuma percepção do tempo. Essa ausência de tempo, essa pausa na consciência, é uma das experiências mais malucas e misteriosas da medicina. Fica a pergunta no ar, né? Será que a anestesia é o mais perto que a gente consegue chegar de uma viagem no tempo? Uma viagem para o futuro, um instante de cada vez?